Fala galera, será que é o fim do ChatGPT mesmo? E o que a gente pode esperar aí com essas mudanças no mundo da tecnologia, da inteligência artificial nos próximos dias? Eu vou te mostrar de uma forma bem dinâmica quais são as mudanças, os impactos, para você ter ciência de tudo que está acontecendo nesse meio e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente, tá? Primeiro eu vou colocar todo mundo na mesma página, que eu vou explicar o que aconteceu e o que é o DeepSeek. E cara, eu vou direto ao ponto. O DeepSeek ele é uma tecnologia igual ao ChatGPT. Você vê, você faz as perguntas, ele responde. É uma tecnologia de inteligência artificial. Qual foi a treta? Acontece que ontem, dia 27 de janeiro, não sei que dia você está vendo esse vídeo, hoje é dia 28, né? Ontem a Nvidia, cara, ela foi muito, mas extremamente impactada. Aqui está o gráfico de queda das ações da Nvidia. Você vê que despencou, tá? Ela teve uma queda aí de basicamente 17%. E cara, como a gente pode ver aqui nessa reportagem do G1, ela perdeu literalmente quase 600 bilhões em um dia de pânico em Wall Street. Tem noção do que é isso? 600 bilhões de prejuízo? Cara, só pra gente ter uma noção, eu fiz uma comparação aqui. O valuation da Petrobras, lá em 27 de janeiro desse ano, tá, 2025, ela estava avaliada em 514 bilhões. Ou seja, a Nvidia perdeu em um dia mais do que o preço inteiro de mercado da Petrobras. Cara, mas o que gerou, de fato, esse prejuízo aí para a Nvidia, o que ela tem a ver, né, com essa tecnologia nova que compete diretamente com o ChatGPT? Bom, primeiro que essa tecnologia que foi desenvolvida lá na China e, cara, o desenvolvimento dela custou 6 milhões, tá, de dólares. Só que 6 milhões para um mercado americano que monopoliza a inteligência artificial, que é bilionário, né? O Trump acabou de anunciar não sei quantos bilhões de dólares aí logo nesses primeiros dias de governo, só para auxiliar a inteligência artificial e fora o que a OpenAI lá já teve de aporte, né, de outras empresas grandes ajudando. Isso aqui, cara, foi um feito completamente novo, foi disruptivo, tanto que a galera que desenvolveu, os chineses, né, eles até deram uma declaração aqui, ó. Não esperávamos que o preço fosse uma questão tão sensível, estávamos simplesmente seguindo o nosso próprio ritmo, calculando custos e definindo preços de acordo com o nosso, definindo preço de acordo. Nosso princípio não é vender com prejuízo nem buscar lucros excessivos. O preço atual permite uma margem de lucro modesta acima de nossos custos. Ou seja, os caras não esperavam que essa questão de desenvolver algo, né? A gente vai entender por que daqui a pouco, mas basicamente tão bom quanto o ChatGPT, no mesmo nível, com um custo muito, mas muito menor, uma tecnologia completamente inovadora. Eles não esperavam isso, tanto que se a gente for analisar aqui nessa própria matéria da CNN aqui, cara, eles nem são da tecnologia. Ó, a DeepSeek não foi fundada por desenvolvedores do Vale do Silício, nem mesmo por especialistas em tecnologia. Na verdade, os caras ali tinham um orçamento, queriam construir algo novo e seguiram com isso. O fato é que se gerou um rebuliço. Tá? E aí o que acontece? Eles não só criaram uma nova inteligência para competir com o ChatGPT, como eles criaram uma inteligência mais barata e que, cara, que ela exige uma capacidade menor de hardware para rodar. E aí, além disso, eles deixaram ela com o código-fonte aberto, ou seja, qualquer pessoa agora pode rodar essa IA local, no seu próprio servidor, código aberto, né, open source, e pode, inclusive, oferecer serviços que concorrem diretamente com a OpenAI. E aí, cara, isso aqui é literalmente uma bomba atômica assim, no mundo da IA, porque a gente tinha a OpenAI, tinha outros modelos de inteligência artificial, aí, óbvio, né? Mas nenhum com código aberto e tão acessível assim. E é onde que deu o boom lá com a NVIDIA. É que é o seguinte, como essa tecnologia ela exige bem menos hardware agora, e ela ainda ficou de código aberto, e a NVIDIA ela é uma das fornecedores da OpenAI de hardware, o que aconteceu? Os investidores simplesmente saíram pensando, cara, não sei se esse mercado é tão promissor assim, não sei se faz muito sentido isso. E acabaram vendendo um monte de ações e a empresa teve esse prejuízo aí que a gente viu estratosférico. Mas, cara, o que pegou para todo mundo? É que os americanos têm muito essa ideia, né? E aqui o próprio Sam Altman, aqui, que é o CEO da OpenAI, ele sempre levanta a bandeira dizendo que, cara, criar inteligência artificial, né, avançada custa bilhões e bilhões e bilhões. Aí vem uma empresa que faz em menos tempo algo que é super plausível com o que se tem hoje, um custo muito, mas muito menor.
E por que o mercado sentiu? Por que está todo mundo olhando para isso? O que a gente espera de mudança real nesse mercado, com esse impacto que teve, né, essa nova ferramenta? Primeiro que ela é uma tecnologia mais barata para o consumidor. Galera, olha só. Nós temos aqui, eu vou dar um exemplo de um custo que a gente tem em uma das minhas empresas. Tá? Nós temos esse software, é um SaaS, okay, que se chama XCaaS, que vem de Consulting as a Service, que ele basicamente é para ser uma consultoria de IA. Essa ferramenta aqui ela é 60% prototipada usando inteligência artificial. Aqui, cara, você consegue criar plano de ação, consegue tirar dúvida de vendas, de marketing, de processo, como se você estivesse falando com um consultor de inteligência artificial mesmo, consegue fazer análise de mercado, planejar conteúdo, ele busca notícias, consegue montar processo comercial, fazer diagnóstico de processo comercial, diagnóstico completo, né? Enfim, é uma ferramenta que usa muito inteligência artificial. A gente já lançou ela, mas não está tracionando a máquina de aquisição dela ainda. Só que a gente já tem bastante empresa utilizando. E dentro dessa ferramenta, nessa parte aqui, a gente usa em alguma das nossas requisições a OpenAI, né? Alguns agentes que a gente constrói lá dentro. E o que acontece? Em média, eu peguei aqui o número, esse número é real, tá? A gente tem mais ou menos 2.000 requisições de API diária com os usuários, com as empresas que estão testando e que já são usuários aí fiéis a essa nossa ferramenta. E eu quero fazer para vocês um comparativo dessas 2.000 requisições de API diária, para vocês entenderem o que custaria no ChatGPT, né, e o que custaria nessa nova ferramenta. Primeiro vamos entender o seguinte, essas ferramentas elas cobram por token, que é o que eles chamam de tokenização, tá? Que basicamente aí é a separação das palavras, a grosso modo, para a gente não perder muito tempo com isso. O ChatGPT, se a gente usar os assistentes aí da versão mais recente dele, ele tem um custo de mais ou menos 3 cents de dólar para 1.000 tokens para entrada de informação, quando você digita a informação, e para saída, hoje está em 6 cents de dólar. Então, para 1.000 tokens também. Se a gente fizer uma média, só para a gente ponderar bem aqui, cara, a gente vai estar falando de 4 cents e meio de dólar para cada 1.000 tokens de utilização. Nessa nova ferramenta, para 1.000 tokens de utilização, eu tenho 1 cents de dólar. 1. Então já começa a ver que é uma ferramenta muito mais barata, não foi só para o desenvolvimento, mas ela é para o consumidor final. E aí, seguindo aqui o nosso exemplo, hoje nós temos, tá, nesse meu negócio, a gente tem, só com essas APIs que a gente usa ChatGPT, cara, dá essas 2.000 requisições e dá mais ou menos 285.000 tokens por dia. E aí, se a gente for levar ao pé da letra, a gente está falando aqui do ChatGPT 4 me custar 12 dólares, quase 13 na verdade, por dia, né, com essas requisições, com esse número de usuários que a gente tem usando a plataforma. E se eu fosse migrar isso para o DeepSeek, a gente estaria pagando mais ou menos aí 2,86 dólares, ou seja, quase 3 dólares. Cara, na prática, tá, para mim fazer esse processamento já convertendo em reais no mês, dá uma redução de 78% se eu migrasse. Olha só, como consumidor, eu sairia de um custo mensal de R$ 2.300 mais ou menos para R$ 507 com as mesmas requisições, com uma capacidade de processamento muito próxima. Então a revolução ela não foi só no desenvolvimento do modelo de negócio, de uma nova tecnologia, ela foi também para o consumidor, é muito mais barato para a gente. Como a gente viu ali, o próprio fundador, né, deixou claro que eles não querem lucros estratosféricos, eles querem uma margem realista, né? E, cara, isso para nós é ótimo. Então, aquelas empresas como a gente, que fez esse aplicativo, que é focado para desenvolvimento de negócio, onde nós dependemos muito de integração, cara, o aplicativo ali, a gente, para preservar o mínimo de margem, tem que cobrar um pouco mais do que ChatGPT ou outras ferramentas generalistas. Agora, se a gente conseguir migrar para essa nova tecnologia, a gente reduz em 78%. Cara, isso é muita coisa, é muita redução de custo para um único movimento só. Olhando do ponto de vista de negócio, isso é surreal, cara. Mas, cara, não para por aí. O outro motivo pelo qual isso impactou muito o mercado é que a gente está falando de um tempo recorde de desenvolvimento, né? O ChatGPT ele levou mais ou menos aí 4 anos para sair a primeira versão dele e custou bilhões de dólares. A gente sabe disso, né? Já vimos isso. A DeepSeek levou 2 anos e teve a primeira versão e custou um preço muito mais barato. Então, o tempo de desenvolvimento é aquela coisa de exponencialização da tecnologia, né? É que nem, cara, imagina o carro. O primeiro carro deve ter demorado muito tempo para ser feito. Os outros modelos agora você faz em massa, em produção, em expansão. E a tecnologia chegou nesse ponto, chegou nesse divisor de água, e essa inteligência artificial veio para consolidar isso. Só que quando a gente fala de performance,
a gente até tem uma capacidade similar para a maioria das tarefas que hoje a inteligência artificial ela é utilizada. Tá? Então aqui eu pedi para o próprio modelo da DeepSeek mesmo fazer um comparativo, né, real com o ChatGPT. E cara, para começar aqui, o tamanho do modelo, esse DeepSeek, a versão 3 dele, ele tem mais ou menos 16 bilhões de parâmetros, enquanto o ChatGPT ele tem 1.7. Então, ou seja, é como se o DeepSeek fosse um carro esportivo e o GPT-4 é um caminhão de carga, porque ele consegue manter uma capacidade parecida, uma entrega parecida de raciocínio, né, das tarefas que é proposto para ele, só que ele tem muito menos carga de processamento. Isso é muito bom. Então, basicamente, ele vai ser mais rápido para a resposta, enquanto o ChatGPT vai ser mais lento, porque o processamento dele tende a ser mais demorado, né, pela carga que ele tem hoje. A precisão, né, por ele ser um modelo mais curto, ele tem uma precisão melhor em tarefas específicas, enquanto que o ChatGPT, ele, por ter uma complexidade maior, ele pode ser usado para tarefas mais complexas. Então essa é uma diferença. É como se o DeepSeek fosse o atirador de elite e o GPT-4 fosse um canhão de longo alcance. Entende? Ao mesmo tempo que eles são parecidos para as tarefas simples, a gente começa a ver alguma diferença de proposta aí entre os dois modelos. Sem falar de custo, né? A gente já viu que o DeepSeek ele é mais econômico, o ChatGPT é mais caro. A flexibilidade, né, ele é focado em eficiência e o ChatGPT ele é mais versátil, tem mais possibilidade para usar ele. E, obviamente, que esse é o ponto aqui que impactou a NVIDIA, né, é que o DeepSeek ele tem o menor consumo de energia e pode ser hospedado localmente, enquanto que o ChatGPT-4, né, ele tem muito mais consumo de energia, e é como se a gente comparasse o DeepSeek com uma lâmpada LED e o GPT-4 como se fosse um refletor de estádio. Mais ou menos isso. Mas, cara, tem o ponto também da codificação aberta, que além de toda essa capacidade, né, o que acontece? Para a galera que não entende, né, eu não sou da TI, mas obviamente como a gente está lançando vários negócios de tecnologia, meu time acaba me contextualizando disso. Mas o que acontece? O ChatGPT ele não é código aberto, ele é código fechado. O DeepSeek ele é código aberto, ele é open source. Ou seja, o que significa? Significa que você consegue acessar o código-fonte dessa inteligência artificial. Você consegue entrar, entender aquele código, ver as instruções que fazem aquele sistema funcionar. Você pode ver, pode usar, pode modificar, pode compartilhar. É como se a gente, até coloquei um exemplo aqui, é como se a gente tivesse uma receita de bolo divulgada para todo mundo. E agora aquele bolo que era restrito, era uma receita secreta, não é mais. Então, meio que as pessoas podem fazer o bolo de casa, pode mudar os ingredientes, pode criar receita nova com aquilo. Isso é ser open source. E, obviamente, é o que mais impacta no OpenAI, porque eles eram detentores desse conhecimento, detentores dessa tecnologia, meio que monopolizava o mercado, né? Só que, cara, não é só para a OpenAI que vai mudar o jogo. Mudou o jogo do mercado inteiro, por isso também. E o que mudou? Primeiro que a inteligência artificial ficou mais democratizada. Então, a gente vai ter mais pessoas e mais empresas usando, mexendo nos códigos e contribuindo com essa tecnologia sem depender de grandes empresas. Como, por exemplo, o nosso algoritmo. Agora a gente pode colocar o nosso próprio algoritmo dentro desse nosso sistema aqui usando uma codificação aberta, que antes não era acessível. A gente tinha que pegar, cara, e criar N funcionalidades para chegar lá no final e ele fazer uma análise complexa. Que é esse caso aqui, por exemplo, da análise de mercado, para vocês terem uma noção. Aqui a gente entrega insights de mercado, faz uma análise SWOT, entrega um plano de ação, que é um planejamento estratégico, né, analisando o mercado. Só que, cara, isso é feito depois de analisar concorrentes. Então, é uma análise que é um clique, tem uma série são mais de 50 tipos de análises para ele sair dessa forma. De repente, agora a gente consiga colocar tudo na codificação e pode otimizar o processamento. Isso é uma coisa boa. Outra coisa, a inovação, cara, ela tende a ser muito mais acelerada agora nesse setor. Por quê? Como todo mundo pode colaborar, muito mais melhoria e muito mais ideias surgindo o tempo todo. Cara, um ponto que pega bastante é a transparência também, porque o código aberto, como ele vai permitir que você veja agora o que tem ali dentro, meio que você consegue ter um pouco mais de controle e aí você consegue agora lidar com parâmetros de segurança, parâmetros de confiança. Então, aquelas empresas grandes, por exemplo, que têm um compliance muito robusto, vão poder colocar suas diretrizes de compliance dentro da codificação. E, cara, essas empresas grandes entrando na jogada, usando inteligência artificial para a maioria das tarefas dos colaboradores, já muda o cenário, que hoje é uma barreira que se tem muito grande. Eu sei disso porque a gente vende, né, o XCAS, que é essa ferramenta, e a gente já se deparou com essa barreira. Cara, não vou nem falar do custo reduzido, que a gente já falou, que vai deixar a inteligência artificial mais acessível para todo mundo, que ela ficou mais barata.
E a personalização, né? Que basicamente você pode adaptar para as suas necessidades específicas. Eu falei antes do exemplo do compliance, mas isso serve para qualquer tipo de processo. Pode ser venda, pode ser marketing, né? Isso que a gente fazia aqui, por exemplo, no planejador de conteúdo desse nosso aplicativo, cara, era uma série de... Ainda é, né? A gente não migrou ainda, né? Vamos testar. Cara, uma série de agentes, de robôs para fazer um planejamento que faça sentido para a rede social daquele negócio. E agora, muito provavelmente, a gente consegue fazer isso específico nessa codificação. Não sei como funciona, não analisamos ainda, mas é o que a gente espera poder fazer, né? E galera, em termos de mercado também tem bastante impacto aqui, tá? O primeiro deles que eu vejo é que, como eu já falei, né, os monopólios das grandes empresas americanas, principalmente, né, OpenAI, Microsoft, Nvidia, por exemplo, na tecnologia ele fornecendo hardware, meio que acabou, né? Porque a partir de agora você tem uma tecnologia que ela está com o poder dela de controle distribuído para qualquer um, basicamente. Então, isso foi uma quebra de paradigma, na verdade, até agora, no mercado de inteligência artificial. O outro ponto é que isso, com certeza, vai acelerar o desenvolvimento de aplicações úteis, né? O que eu falo de úteis aqui? É saúde, educação, meio ambiente. Por quê? Aquela galera que queria desenvolver, aquelas startups que queriam desenvolver, usar a inteligência para isso, mas não tinham dinheiro, agora podem. Então, eu acredito que a gente vai ter muito mais facilidade para usar a inteligência artificial e talvez, até algumas startups sendo subsidiadas pelo governo por conta disso aqui, né? Talvez, isso é uma opinião minha, do que até alguns dias atrás, porque até então era muito complexo de você desenvolver e poder usar isso, né, com segurança, colocando política, restrição de uso, né, principalmente em áreas mais sensíveis como saúde, educação, aí, que são mais governamentais. E o terceiro impacto, que para mim é um benefício excelente, é que a gente vai conseguir agora promover a ética e a segurança da inteligência artificial, que é um debate, cara, que é toda a campanha, inclusive dos Estados Unidos, lá entre Trump e Biden, basicamente tinha um impasse ali entre o uso de inteligência artificial, né? Porque, cara, era difícil você meio que controlar, você não tinha acesso ao algoritmo, então o que a inteligência vai te recomendar, de que forma, quem está usando, é uma série de coisas, até mesmo da lei LGPD, e agora, como está na nossa mão, isso pode ser acelerado muito. Mas e o ChatGPT, galera? Será que ele acaba? Será que vai perder muito mercado, né? Eu vou te dar minha opinião. O que eu acredito? Eu acho que a OpenAI, na verdade, ela não vai acabar. É uma empresa muito boa, cara, estratosférica a empresa, o tanto de investimento que já tem, eu acho que eles vão usar isso como trampolim, vão aprender, vão se reinventar e vai ser muito bom para todo mundo. Essa é a minha conclusão inicial. Em primeiro momento, eu acredito que eles vão ser forçados a baixar o preço, tá? Principalmente para se manter competitivo com essa questão de API, que era uma forma que eles achavam de rentabilizar. E eu também acredito que eles vão ser utilizados para tarefas complexas. Pelo menos por enquanto de repente essas outras inteligências artificiais não sobressaem nesse sentido. E cara, tem muitas empresas que usam inteligência artificial para coisas bem complexas até, né? Nós somos um exemplo disso. A gente usa nesse nosso sistema para fazer análise de mercado, planejamento de rede, entendimento de notícia, redação, para dar consultoria sobre todos os vetores de negócio, de marketing, vendas, processo. Ou seja, nós temos a nossa biblioteca, porque nós viemos de uma empresa de consultoria empresarial, então nós temos nosso próprio conhecimento interno e essas ferramentas têm que ler e às vezes computar aquilo. E a gente já testou, né? A gente já fez pequenos testes com a DeepSeek e, cara, não vai. Então, tarefas complexas, eu acho que continua ainda com a OpenAI. Eles vão ganhar um mercado, na minha opinião, mais corporativo nesse sentido. E também vão começar com uma estratégia de crescimento, né? Isso é minha opinião, é achismo, tá? Pelo que eu consigo enxergar do mercado. Mas vão direcionar esforço em outros mercados e nichos específicos, como os que eles lançaram recentemente, que são aqueles agentes que têm algumas funcionalidades que podem ser integradas com outras ferramentas, né? Então, aqui, de repente, eles vão criar modelo especializado para diferentes setores, para, por exemplo, cara, modelos de agente para saúde, para educação, talvez para finança. Mas por que eu acho isso, né? É porque isso acabaria permitindo aí que a empresa atendesse nichos específicos de mercado e com esses agentes tivesse menos volatilidade de repente da concorrência. Mas por que eu acredito nisso? Porque eu sei que no mundo corporativo muitas empresas ainda não usam inteligência artificial. Nós vivemos de empresas de consultoria, a gente já passou por várias empresas e nós temos hoje produtos para oferecer nessa linha. E infelizmente eu não vejo isso. Então eu acho que é um mercado para a OpenAI explorar. E um último ponto que eu acredito que pode ser o movimento da OpenAI é, talvez, né? Esse eu ainda tenho um pouco de receio, porque eu acho que eles fariam isso só se fossem forçados mesmo, né? Pelo mercado.
Mas, como pode ser o caso, né, eu acredito que eles podem fazer abertura do código, também podem virar open source. Então, eu acho que esses são alguns movimentos que, na minha opinião, são propícios para acontecer com a OpenAI aí, e outros produtos, né, além do ChatGPT, que não seja só o ChatGPT. Não estou falando só do ChatGPT, estou falando da empresa como um todo mesmo. E, cara, para a gente finalizar aqui, eu não acho que o ChatGPT vai acabar, acho que ele continua uma ferramenta boa, acho que esse movimento todo que a gente viu aqui é super bom para nós, consumidores, é excelente para a gente. Acho que a gente só tem a ganhar com isso, é um novo tempo, uma nova era, e questão de dias para a gente ver isso já ser refletido na prática, porque isso tem crescido muito rápido, né? Inteligência artificial, enfim. Sem falar que a OpenAI é uma empresa fantástica, já tem muitos investidores ali envolvidos, muita gente ali da alta cúpula lá do Vale do Silício já está envolvido. Então, eu acho que isso eles vão usar de trampolim e a gente pode esperar aí bons produtos novos e movimentos bons nos próximos dias. Mas, sem me alongar muito, me conta aí o que tu achou desse movimento, o que tu espera e o que tu acha que vai acontecer. E, cara, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação ali para receber mais vídeos como esse todo dia, só que falando de gestão de negócio na prática. Até mais.